Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1: A Igreja dos Primogênitos. Autor: Pedro Dong. Semana 1: A Igreja dos Primogênitos. Sábado. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que diz: Em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O aperfeiçoamento de um ministro da nova aliança, um primogênito. O livro de 2 Coríntios nos revela a forma como Deus aperfeiçoa e prepara o escolhido para ser um ministro da nova aliança. Esse ministro precisa ser treinado a confiar somente no Senhor. Não pode amparar-se em sua capacidade ou força, por isso, situações virão para levá-lo ao limite. Foi dessa forma que Deus aperfeiçoou o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 1:8 diz: Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não sabemos se ele se refere a uma experiência específica, mas no livro de Atos observamos que, em várias ocasiões, o apóstolo e seus cooperadores correram risco de morte por pregar o Evangelho. No final da sua permanência na Ásia, levantou-se o tumulto em que os ourives e artífices que faziam nichos da deusa Diana incitaram a cidade a levar Paulo para o teatro de Éfeso, local onde os condenados eram enviados a fim de morrer, lutando com feras e gladiadores. A cidade se encheu de furor contra ele. Caso o pegassem, certamente seria morto. Em uma situação dessas, um servo de Deus pode encher-se de dúvidas e questionamentos. Senhor, há tanto tempo te sirvo e agora corro o risco de morte. Senhor, como posso eu estar passando por isso, sendo eu um servo comprometido com a tua vinha? Senhor, deixei tudo para te seguir, mas tenho recebido somente perseguição. Não podemos vender o nosso direito de primogenitura quando estivermos diante de situações como essas. O Senhor nos permite passar por experiências assim para nos aperfeiçoar e nos capacitar a ser ministros da nova aliança. Por ter passado por essas situações, Paulo pôde ajudar a igreja em Corinto com estas palavras. 2 Coríntios 1:9 diz: Em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Todos precisamos muito de experiências como essas. Situações virão para colocar em xeque nossos limites até que não tenhamos mais nada em que nos apoiar. Nesse instante, experimentemos a capacidade vinda de Deus, o único que tem o poder de ressuscitar os mortos. Muitos são chamados, mas somente aqueles que experimentarem o poder de Deus, que ressuscita os mortos, serão escolhidos. Um primogênito ou ministro da nova aliança não pode viver de teoria. Como alguém que nunca teve dor de dentes poderá encorajar e consolar aqueles que sofrem essa dor? Quando estiver diante de situações em que você não encontra saída, não murmure nem reclame. Se você é um escolhido, mesmo que esteja passando por momentos em que se sinta próximo da morte, creia que Deus está por trás de tudo isso, conduzindo-o a não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Enquanto o homem ainda puder usar sua capacidade e habilidades, ele o fará. É por isso que somos levados a experimentar situações que nos levarão aos nossos limites, para que toda a nossa confiança esteja em Deus e não em nós.
Deus quer nos preparar como ministros da nova aliança. A partir de agora, não reclamemos da má sorte, dos problemas da vida, porque cada situação dessa é uma bênção disfarçada. Portanto, amado leitor, daqui para frente, vamos virar uma página, pois começou uma nova etapa da nossa vida cristã e do nosso serviço ao Senhor. Diante das dificuldades, não vendamos nosso direito de primogenitura, não mais encaremos os sofrimentos como azar, pois somos ministros da nova aliança, sendo preparados por Deus para receber o galardão quando Ele voltar na sua segunda vinda. Em cada circunstância, em cada situação difícil, Deus nos aperfeiçoa para sermos filhos primogênitos dele. Aleluia! Pergunta de hoje: você já teve alguma experiência de chegar ao seu limite para aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.